Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir, ele traz para nós as palavras de Jesus. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. E aqui Jesus faz, poderíamos assim dizer, uma forte repreensão a essas pessoas que gostam de julgar os outros, a essas pessoas que ficam querendo tirar o cisco do olho do outro. E aqui nós começamos a perceber que quando Jesus fala sobre julgar, sobre tirar o cisco, Jesus está falando sobre, vamos assim dizer, a base, o fundamento da fofoca. Porque de onde vem a fofoca? A fofoca vem exatamente não só de uma curiosidade a respeito da vida dos outros. Porque veja, se você tivesse curiosidade para saber das coisas boas que aconteceram, tudo bem, a sua fofoca, ela não seria para você uma causa até de maldição. O problema é que a fofoca está sempre relacionada a coisas erradas que aconteceram na vida dos outros. Observa para você ver. O fofoqueiro nunca vai sentir interesse de sair falando que o outro conseguiu passar na prova, que o outro é muito inteligente, que o outro conseguiu uma vaga de emprego, que o outro conseguiu tirar sua carteira de habilitação, conseguiu reformar sua casa. O fofoqueiro pode até falar essas coisas, mas ele sempre vai caçar algo de negativo para falar depois. Então, se por exemplo, você fez uma reforma na sua casa, o fofoqueiro vai sair falando: nossa, você viu Dona Maria? Ela reformou a casa. Nossa, mas a casa da Dona Maria ficou bonita. Você precisa de ver, ela pintou, ela colocou coisas novas, ela trocou a grade, aquelas janelas dela que estava caindo, ela trocou e colocou outras janelas bonitas. Aí começa: de onde será que ela arrumou dinheiro para poder fazer isso tudo? O que será que aconteceu? Porque ela é aposentada, ganha um salário mínimo. Quem ganha salário mínimo vai ter condição de fazer a reforma que ela fez? Tem coisa errada aí. Aí o fofoqueiro começa: provavelmente Dona Maria deve estar tendo um caso com algum fazendeiro que deve estar bancando ela. Ou então Dona Maria deve estar recebendo dinheiro de coisa errada. Eu fiquei sabendo que o filho dela tá vendendo até droga. Talvez é isso. O filho dela tá vendendo droga e o dinheiro do tráfico de droga tá dando para ela. Então veja, o fofoqueiro não tá interessado em falar coisas boas. Ele se alimenta de coisas ruins. Ele gosta de divulgar coisas ruins. E às vezes, quando não tem nada de ruim para divulgar, ele inventa, mas só para poder fazer parecer que aquela pessoa, ainda que tenha recebido uma bênção, esteja na pior. E aí você começa a pensar: por que o fofoqueiro faz isso? Porque o fofoqueiro se sente numa posição de quem pode, de quem tem o direito de julgar. Porque pensa comigo, se o fofoqueiro é uma pessoa que bebe muito, então ele não pode fazer fofoca de quem bebe. Se o fofoqueiro é uma pessoa que leva uma vida toda errada, ele não tem o direito de ficar falando mal de quem leva uma vida errada. Mas o que acontece? O fofoqueiro, ele finge que não tem problemas, ele finge que na casa dele não tem problema, a filha dele é a mais santa da rua, o filho dele é o mais honesto do bairro. Então ele finge que não tem problema, que ninguém tem defeito na casa dele e começa a julgar os defeitos dos outros. Então, o que todo fofoqueiro faz é cumprir isso que Jesus está dizendo aqui. Começa a julgar, começa a falar mal, começa a querer até, de alguma maneira, dizer que aquela pessoa, por ter feito, por ter acontecido de tal jeito, de tal maneira, errou, tal pessoa praticou um crime, tal pessoa agiu de uma maneira imoral. Então, o que está por trás da fofoca é um desejo de julgar as pessoas. E eu dizia assim na oração da manhã: isso é muito perigoso. E isso é até causa de maldição. Eu quero mais uma vez falar isso para você. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Talvez você não vai ouvir essa palavra tão cedo na sua vida, mas preste muita atenção. Toda pessoa que vive fazendo fofoca é uma pessoa que traz consigo muitas maldições.
toda pessoa fofoqueira é amaldiçoada. Você está ouvindo isso? Você está prestando atenção? O padre está dizendo para você que a fofoca atrai maldição. Não adianta você que é fofoqueiro ficar rezando, pedindo Deus bênção, pedindo Deus cura. Se você com a sua fofoca atrai maldição para a sua vida. É como se você tivesse o tempo inteiro dentro da lama e fica pedindo a Deus para lavar a sua roupa. Como Deus vai lavar a sua roupa? Como Deus vai te dar uma roupa branca se você fica o tempo inteiro dentro da lama? Então, o fofoqueiro, ele nem precisa de inimigo. O fofoqueiro nem precisa você ficar com raiva dele, porque ele se destrói sozinho. O fofoqueiro não precisa que ninguém faça macumba para ele. O fofoqueiro não precisa que ninguém coloque o nome dele na boca do sapo. Às vezes eu tenho a impressão que o fofoqueiro é o próprio sapo, onde o próprio nome dele está dentro da boca. Então veja, se a fofoca só faz mal, se a fofoca não te traz vantagem nenhuma, para que você vai ficar fofocando da vida dos outros? Para que você vai ficar falando mal das pessoas? Deixa a vida dos outros pra lá. Para de ficar preocupado se a filha da vizinha chegou 3 horas da manhã, se a filha da vizinha tava com fulano, tava com Beltrano, se o filho do vizinho tá usando droga. Para de ficar preocupado se aquela pessoa que tá aí na igreja se casou, se separou, se tá traindo o marido, a esposa. A vida dos outros não te diz respeito. Cuida da sua vida, cuida da vida dos seus filhos, cuida da vida dos seus netos. Ai, padre, mas lá em casa tá todo mundo cuidado. Então, vai para um hospital, vai visitar os doentes, vai para um asilo, vai visitar os idosos, vai para a cadeia, vai visitar os presos. Cuida da vida de quem precisa. Seu vizinho não precisa de você ficar o tempo inteiro olhando o que ele tá fazendo, julgando, condenando, fofocando. Isso prejudica a sua vida. E eu não quero ficar gastando meu tempo rezando por uma pessoa que depois ela mesma vai pegar minha oração e jogar fora, porque a fofoca que ela faz bloqueia a bênção de Deus na vida dela. Então, meu irmão, então minha irmã, se você quer a bênção, você tem que parar de fofocar, porque enquanto a fofoca estiver na sua vida, abençoado você não será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.